Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Você irá assistir agora uma palavra de fé e esperança. Para que você não perca nenhum conteúdo, nenhuma mensagem, deixe seu like, faça sua inscrição, que toda vez que subir um vídeo, você irá ficar por dentro de tudo. Que você não possa perder nenhuma palavra de edificação, restauração para a tua vida. Deus te abençoe e até mais. Senhor, isso é um privilégio muito grande, que nós temos a felicidade de estar aqui nessa noite. Eu gostaria de convidar você para ficar de pé, para nós começarmos esse culto, falando com Ele. Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, por estar mais uma vez em Tua presença hoje. Te agradecemos porque o Senhor é bom em todo tempo. Te agradecemos pela Tua misericórdia que se renova a cada dia. Te agradecemos, Senhor, pelo favor da vida. E te pedimos, Deus, para que o Senhor venha fazer presente nesse lugar. Pai, que o Senhor venha trazer transformação, cura, que haja unção fresca para todos nós. Pai, não queremos que seja comparado com o culto da manhã, porque sabemos que o Senhor faz coisas novas em todo o tempo. Então que a tua unção fresca, que aquilo que o Senhor tem reservado para nós nesse dia de hoje, aqui à noite, que o Senhor venha nos entregar sem medida. Pai, vem com a tua presença, fala conosco, fale com quem está em casa, fala conosco, Senhor. Não nos deixe sair daqui sem sentir a tua presença, não nos deixe sair daqui, Pai, sem sentir o teu toque. Muito obrigada, nós te agradecemos em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Tu és a luz, a verdade e a vida. És o caminho que eu devo seguir. Tu és o ar que eu respiro. Tu és a vida que há em mim. És o meu maior amor. Oh, oh, oh. És o meu maior amor. És o meu maior amor, oh, oh, oh. És o meu maior amor, oh, oh, oh. És tudo, a verdade e a vida. Tu és o caminho que eu devo seguir. Tu és o ar que eu respiro. Tu és a vida que há em mim. És o meu maior amor, oh, oh, oh. És o meu maior amor, oh, oh, oh. Ele és o meu maior amor, oh, oh, oh. És o meu maior. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia.
Senhor, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor. Tu és digno, Pai, de toda adoração nessa noite. Pai, nós estamos aqui para adorar o Teu nome, exaltar o Teu nome, porque nós sabemos, Pai, que o perfeito louvor, a perfeita adoração, nós estamos dando para Ti, Senhor. Tu és poderoso, Tu és santo, Tu és digno, digno de louvor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Agradecemos o Teu nome, Senhor Jesus. Obrigada, Jesus, pela morte na cruz, pela compaixão por cada um de nós, Deus. Obrigada, Jesus. Quem foi muito perdoado deveria saber o valor de ser amado, mas pro outro lado, o bem que eu quero fazer, de fato eu não faço. E dependendo do pecado, eu nem me sinto incomodado. Então esbarro na Tua palavra e sou confrontado. Não adianta fingir que está tudo bem, se de Ti eu recebi perdão. A outra face eu não dei, só o meu ego escutei. Até amei os meus amigos, mas meus inimigos odiei. Na minha hipocrisia me achei melhor que o outro, sem perceber a trave que estava no meu olho. Em pele de ovelha, agindo como lobo, me esqueci do reino, juntando os meus tesouros. Ah, Jesus, quebra o meu orgulho e faz-me olhar pra cruz. Tira a dureza do meu coração. De joelhos eu imploro o Teu perdão, pois Tua graça joga minha carne ao chão e me ensina o valor da comunhão. Do beber do vinho e prazer do pão. Adianta fingir que está tudo bem, se de Ti eu recebi perdão, mas não consigo perdoar ninguém. A outra face eu não dei, só o meu ego escutei. Até amei os meus amigos, mas seus inimigos odiei. Na minha hipocrisia me
sou mais prisioneiro. Eu sou o vaso, diga, tu és o olê. Quebra minha vida, quebra minha vida, me refaz por inteiro. Toma minha cruz e nego mim mesmo, pois do pecado não sou mais prisioneiro. Mesmo com falhas, esse é o meu desejo. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Diga pra ele, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu. Coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, Jesus. Quebra meu orgulho e faz-me olhar pra cruz. Tira a dureza do meu coração. De joelhos eu imploro o teu perdão, pois tua graça joga minha carne ao chão e me ensina o valor da comunhão. Tu beber do vinho e partilhar do pão. Oh Senhor, que a cada dia a tua compaixão possa fazer morada no nosso coração. Que nós possamos ter olhar de compaixão para o nosso irmão. Que possamos ser melhor a cada dia, a cada dia, a cada dia. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, meu mestre. Judas veio ao teu encontro com a traição pesando, mas te vejo se inclinando e os pés do traidor lavando. Vejo Pedro te negando e o galo então cantando. Mesmo assim tu dizes, Pedro, apacenta o meu rebanho. Judas veio ao teu encontro com a traição pesando, mas te vejo se inclinando e os pés do traidor lavando. Vejo Pedro te negando e o galo então cantando. Mesmo assim tu dizes, Pedro, apacenta o meu rebanho. Quebrantado estou
faz-me olhar pra cruz, tira a dureza do meu coração. De joelhos eu imploro o teu perdão, pois tua graça joga minha carne ao chão e me ensina o valor da comunhão, do beber do vinho e partilhar do pão. Precisamos de ti, Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Aleluia, glória a Deus. Capítulo 18, versículo 21. Eu quero falar sobre as 4 dimensões do poder da língua, da boca, da palavra de Deus. E esses dias eu lembrei de um livro que eu li há muito tempo atrás, um livro muito bom. E o livro fala sobre as 4 dimensões de um poder que tem na nossa palavra, né? E o texto base é Provérbios capítulo 18, versículo 21. A Bíblia diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Glória a Deus. Eu lembro de uma certa feita, eu ainda criança, gente, e eu morava na casa da minha avó. Quando meu pai separou, minha mãe mudou para a casa da minha avó. E lá era um espaço quase do tamanho dessa igreja aqui, ó, talvez 2 vezes mais, como daqui, um anexo. E esse espaço era dividido entre quase 6 famílias. E a gente morava em 2 cômodos que minha avó tinha dado para minha mãe. E meu pai tinha separado da minha mãe e a gente foi morar lá porque não tinha lugar para ir. De frente morava um primo, do outro lado morava outro primo, um tio do outro lado. Eu tenho um outro tio que não mora mais lá, mas morava no fundo. E esse tio que morava no fundo, ele tinha 2 filhos. E os filhos dele, os meninos dele, meus primos, era muito levado, muito custoso, muito elétrico, muito cheio de energia. E esses meninos saíam lá do fundo e vinha, tinha um corredor. Eu lembro como se fosse hoje, tinha um corredor que passava no meio do lote, porque ficava casa, barracão de cá, barracão de lá e um corredor no meio. Esses meninos vinham, irmão, mas vinha fazendo barulho. Era aquelas janelas, não sei se você lembra, no Brasil, a famosa janela veneziana de metal. E eles vinham passando uma vara, tipo vara mesmo de goiaba, passando na janela, fazendo aquele barulho, aquele barulhão. E a minha avó, ela usava algumas palavras não boas. E algumas palavras que ela usava era flagelo, esses meninos não presta, esses meninos estão endemoniados, esses meninos, eles estão com o diabo no couro. Ela falava para a filha dela, que é a minha tia, falava: você tem que quebrar esses meninos no pau, esses meninos vão morrer, esses meninos não vai dar nada, esses meninos não vai virar nada. E a mãe dos meus primos, desses 2, também validava isso da minha avó. E aconteceu que esses meninos cresceram, e por volta dos seus 17 anos, um deles foi morto com a troca de tiros numa feira lá no nosso setor. Envolveu com crime e aquela questão de pagar de conta a pagar no crime. Ele foi morto numa feira noturna. O outro que estava dentro da casa, um pessoal de bagunça do mundo, criminoso, um dia foi lá cobrar uma dívida que tinha envolvido no mundo de drogas, essas coisas. Chegou lá para cobrar a dívida e
Quem estava lá? Só ele, o mais novo. E chegou lá para cobrar a dívida, na época que era do meu tio, que também estava envolvido com um monte de coisa. Uma família que Satanás foi cirandando pelo poder também da palavra. E eles falaram assim: já que ele não está aqui, que era o meu tio, então a gente leva esse. E virou o revólver para o meu primo mais novo e matou ele na sala. E aqueles 2 meninos foram mortos. Meus primos, eles foram mortos. Naquela ocasião, eu lembro que a minha mãe falou: eu preciso sair daqui também. E não foi só por conta disso, claro, mas foi uma das coisas que minha mãe falou: eu preciso sair do ambiente, eu preciso sair desse lugar. E minha mãe foi trabalhar de doméstica. E eu lembro que ela alugou um barracão e nós mudamos para aquele barracão. E eu fui trabalhar. Comecei a trabalhar bem cedo na época para ajudar, para juntar o dinheiro para pagar o aluguel, mas a minha mãe. Mas eu lembro que a minha mãe chegava à noite em casa muito cansada e ela trazia sempre uma panela com comida, que era o resto do almoço da patroa, mas era muito gostoso. Eu lembro que a primeira vez que eu vim comer camarão na vida foi a sobra do almoço da patroa da minha mãe. A gente nunca tinha comido camarão, mas foi a coisa mais gostosa. Minha mãe arrumava na mesa bem simples que a gente tinha, e ela orava, e minha mãe dizia assim: Deus vai tirar nós dessa situação. Minha mãe dizia: um dia isso aqui vai passar. Ela dizia: eu não sei como, mas Deus vai tirar nós dessa situação. Não tinha perspectiva nenhuma natural de sair daquela situação, mas minha mãe dizia: nós vamos sair daqui. Passou um tempo, minha mãe voltou com meu pai, os dois se voltaram, foram para cá, arrumaram uma casa maior, as coisas mudaram e Deus começou a fluir, que é outra história. Mas o que eu quero dizer para você? Foram 2 situações no mesmo ambiente. A primeira situação foi da minha tia, da minha avó principalmente, de amaldiçoar os meus primos. E tudo que ela falava cumpriu em partes, ou se não à risca, na vida tanto de um quanto do outro. E depois de adulto eu vim entender aquilo. E quando eu comecei a entender sobre o poder da palavra, eu comecei a pensar sobre como nós estamos lidando com a nossa casa e o nosso eu, principalmente. Eu lembro que minha mãe, ela dizia para mim uma palavra, eu nunca esqueci. Eu sou o filho mais velho de 3. Minha mãe dizia assim: ó, seu pai parou, mas você vai continuar. E eu não tinha perspectiva, nem sonho, nem vontade. A última coisa que eu queria ser no mundo era pastor de igreja. E meu pai era pastor de igreja. Quando separou da minha mãe dizia: aonde seu pai parou, você vai continuar, Deus vai te dar graças. E eu não acreditava. E hoje eu vivo o que Deus quer, mas parte de uma palavra da minha mãe também, quando ainda era adolescente para jovem. Coisas cumpriram pelo poder da palavra. O primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis, no capítulo 13, a Bíblia diz que, olha o que Deus disse: haja luz e houve luz. Repare que Deus criou o universo pelo poder da palavra. Todo o universo não foi criado pelo estalo da mão, não foi criado pela explosão do Big Bang, não foi criado, não, nada disso. Foi criado pelo poder de uma palavra. Muitas palavras que nós falamos, elas têm o poder de travar coisas na nossa vida e têm o poder de liberar coisas nas nossas vidas. Se você não leu esse livro, eu recomendo você ler. Leia pelo menos 2 vezes. Se você não puder ler, põe o audiobook. Creio que deve ter audiobook no YouTube. Hoje praticamente tem quase todos os livros. O livro chama Quarta Dimensão. É de um pastor coreano chamado Po Yong-Soo, que depois mudou o nome para Dae Yeon-soo. E esse livro fala um pouco sobre essa palavra, sobre o poder da língua, o poder da palavra liberada. E aí algumas coisas, elas não dão certo na vida de pessoas. Por que não dão? Nem sempre é o diabo, às vezes somos nós. Nós já temos, eu falo nós, mas não eu e você, mas talvez quem está em casa também, já temos um vício de linguagem mediante a realidade que a gente vive. Se o poder da palavra tem o poder de gerar vida e de gerar morte, quando Deus disse que haja luz e houve luz, haja terra e houve terra, algumas palavras que travam algumas coisas nas nossas vidas. Por exemplo, a primeira palavra que trava muita coisa na vida de muitas pessoas:
isso não dá certo para mim. Sabe? Aquela coisa que fala, parece que isso só acontece comigo, não dá certo para mim. É trazendo um peso contrário ao que Deus tem, ao que Deus está tratando na minha vida ou na sua vida. Outra palavra, a minha família nunca vai mudar. Essa família nunca vai dar certo. Nossa, que família atribulada, que coisa atribulada. São palavras que fecham os céus na terra. São palavras que nunca devem ser ditas dentro da nossa casa. A terceira palavra que pode acontecer entre nós, a gente não vigiar, é falar, eu não consigo. Gente, se uma pessoa consegue, duas conseguem. Se duas conseguem, três conseguem. Se três conseguem, quatro conseguem. Quando você fala que eu não consigo, você está dizendo, dentro de uma atmosfera do mundo que você vive, que você não acredita no que Deus é capaz de fazer na sua vida ou na minha vida. Por isso que as nossas palavras têm que ser policiadas. Quando o apóstolo Paulo fala que a gente precisa vigiar no nosso pensamento, Paulo vem dizendo, aquilo que é ruim, aquilo que não é bom, aquilo que não é agradável, aquilo que não vai fazer importância na sua vida, ele está dizendo, tira isso da sua mente. Aí Paulo vem dizendo, agora aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que é justo, aquilo que é bondoso, aí Paulo fala, nisto pensai. Por que ele fala nisto pensai? Porque ele está falando da mente, está falando do cérebro. Ele está dizendo para nós, se a sua mente estiver boa, no meio da crise, no meio de tudo, a sua palavra pode gerar vida no meio do caos, no meio das crises. Nós precisamos tomar essas palavras todos os dias da nossa vida. É levantar de manhã sabendo que tem problema, mas é dizer, o meu dia já deu certo, porque Deus já abriu o caminho. É começar a semana hoje, domingo, começar a semana dizendo, essa semana vai ser uma das melhores semanas da minha vida, em nome de Jesus. Pastor, mas vai ter problema? Vai ter problemas, mas é mudar a linguagem. Deus vai me dar saída, Deus vai abrir uma luz, Deus vai abrir uma porta, alguma coisa vai acontecer. Você pode levantar a sua mão, eu vou liberar uma palavra sobre a sua vida. A palavra liberada sobre a tua casa vai gerar testemunhos de milagres, para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida, em nome de Jesus. Então a palavra, ela tem o poder de gerar vida ou de gerar morte. Agora olha que interessante, eu até falei essa semana com uma pessoa sobre isso, que a morte e a vida estão no poder da língua. A gente estava conversando sobre Bíblia e entrou esse texto, e a que bem a utiliza come do seu fruto. O que é comer do seu fruto? O que é comer do seu fruto? O perigo é aquilo que a gente semeia em palavras, nós vamos comer do fruto daquilo que estamos semeando. Por isso que é perigoso. Tudo que, não falando de isso aqui é da vida, não é sobre igreja, é sobre vida. É perigoso quando a gente fala alguma coisa ruim do outro, quando você amaldiçoa um parente, quando você amaldiçoa a mãe, o pai, quando você amaldiçoa alguém. A Provérbios é explícito, o texto está dizendo que nós vamos comer do fruto da palavra liberada. Se eu estou liberando palavra de vida, eu estou crendo que vai acontecer. Se eu libero palavra de morte, o ambiente pode ser mudado por aquilo que eu creio, por aquilo que eu estou semeando em palavras. Segundo, está no livro de Números, capítulo 14, verso 28. Quando o povo de Israel saiu do Egito em direção à terra prometida, olha o que eles disseram no meio do caminho. Nós vamos morrer. Está aí, olha aí. Diz-lhes, vivo eu, diz o Senhor. 14, 28, isso. Como falar-te aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Mas na sequência, dependendo da versão bíblica, o povo está dizendo, Moisés, você trouxe nós para cá para morrer no deserto? O povo já mudou a mente quando saiu do Egito, dizendo, Moisés, você trouxe nós para cá para matar nós no deserto? A mente do povo já entrou em estado de putrefação ainda em vida. É tão verdade que a geração que nasceu no Egito, eles morreram no deserto. E a geração que morreu no deserto, que nasceu no deserto, melhor, eles alcançaram a terra prometida. Então o povo que saiu do Egito murmurando, falando mal, não vai dar certo,
nós vamos morrer. Moisés não tinha túmulo no Egito. Para que isso, Moisés? O que está acontecendo, Moisés? Aquela geração, gente, a Bíblia fala que Deus matou quase 2 milhões de pessoas por conta de algumas pessoas que saíram se maldizendo no meio. Agora, o que é interessante nesse texto? Porque quem pilhou o povo, sabe quem foi? 10 espias. 10 espias espiou a terra, voltaram dizendo: essa terra não é para nós, esse negócio não é para nós, não vai dar certo, cai fora disso. Moisés está doido. Esse pensamento de Moisés, 10 espias teve o poder de influenciar quase 2 milhões de pessoas. Se a gente não vigiar, as pessoas que estão à nossa volta, eles têm o poder ou de influenciar nós para o bem ou de influenciar nós para o mal. As palavras que são liberadas à minha volta, à sua volta, têm o poder de gerar vida, na sua casa, no seu trabalho, na sua rotina diária. Por isso que a nossa luta, ela é todos os dias. E a maior guerra nossa, gente, vamos falar a verdade, não é contra o diabo. A maior guerra nossa não é contra Satanás, porque o diabo já é inimigo declarado. A gente já levanta repreendendo, a gente já ora repreendendo. A maior luta nossa está diante dos nossos olhos todos os dias. É olhar no espelho e falar para aquela pessoa que está no espelho: acredita na palavra de Deus. É dizer para aquela pessoa: mude o pensamento, vai dar certo, vai acontecer, Deus está no controle. Não é excesso de otimismo, é ter fé. Por isso que fé não é emoção, fé é convicção. É você ter convicção de que mesmo no meio das crises, quem está cuidando é o Senhor. A porta está fechada, mas o Senhor está no controle. Está complicado, mas o Senhor está no controle da sua vida e das nossas vidas, em nome de Jesus. Olha como que é. Olha o que o povo vai dizer para Moisés, que eles vão morrer no deserto. Aí Deus vem respondendo. Pode voltar no 28, por favor, David. Olha o que Deus responde para o povo quando eles falam que iam morrer no deserto. E diz o Senhor que: como falartes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou selar o que vocês estão falando. É Deus dizendo para o povo: assim como vocês estão falando, eu estou aos meus ouvidos, então eu vou selar. É isso que vocês querem? Eu vou selar. Quantas vezes na nossa ira, raiva, na nossa ignorância, porque ignorância ignorância é quando a gente falta a absorver alguma coisa, absorver um conhecimento em alguma área. Todos nós somos ignorantes em alguma área da nossa vida, porque não conhecemos tudo. E quantas vezes na nossa ignorância nós queremos agir da nossa fala, e aí que está um perigo. Porque Deus estava dizendo para o povo: assim como vocês falaram, assim eu vou fazer. E Deus fez à risca. Deus matou quase 2 milhões de pessoas. O perigo é para quem você está emprestando o seu ouvido, para quem você está emprestando a tua mesa, para quem você está emprestando o teu coração. Quem são as pessoas que estão à sua volta, falando bem ou falando mal? Como é que você levanta de manhã? Como você está falando com seus amigos? A gente não pode ser aquela pessoa azeda que parece que levanta de manhã, que tomou um pote de vinagre com limão, já dizendo: ó céus, ó vida, tudo ruim, ninguém me ama, todo mundo me odeia. Esses pensamentos estabelecidos na nossa mente geram uma crença que Deus respeita. Deus só muda o que a gente quer, mas Deus respeita. Deus respeitou com os espias. Por isso que a palavra nossa, gente, a terra prometida, o Egito, saiu do Egito, mas o Egito não saiu do povo. Por isso que a maior dificuldade que Deus tem em nós, eu falando dificuldade, não porque Deus é difícil de fazer, Ele faz do jeito dele. Mas o que Deus quer fazer com nós, muitas das vezes? Deus quer quebrar o vaso e fazer um vaso novo. Deus não pode encher essa taça com muita água, porque ela vai derramar, porque ela já está cheia. Então Deus quer que a gente se esvazie daquilo que a gente tem. Quando a gente se esvazia daquilo que nós temos, aí Deus está dizendo: agora você tem espaço para coisa nova. Agora você tem espaço para receber algo novo da minha parte. Uma das maiores dificuldades que nós temos é querer que Deus nos mude, mas estamos cheios de outras coisas. Sabe, algumas bênçãos são travadas na vida de muitas pessoas pela fala, por aquilo que as pessoas estão falando. Quantos casamentos são destruídos por palavra de desprezo? Quantos maridos desprezam esposas? Quantas esposas desprezam os maridos?
Quantos pais estão desprezando os filhos? Quantos filhos estão desprezando os pais? São pessoas que moram juntos dentro da casa, mas não tem comunhão, não tem alegria, não tem conexão. Sabe, são pessoas que têm uma casa, mas não têm um lar, porque casa a gente compra e o lar é adquirido, a gente constrói. Quantos filhos estão sendo marcados por palavras de rejeição? Hoje de manhã ouvimos a palavra do pastor Eliseu. Eu recomendo a você, depois do culto, ou amanhã, ou quando puder, vai no meu canal, assiste o podcast que ele gravou comigo pela manhã ainda, pelas palavras que ele ouvia, a rejeição que ele carregou entre os seus 3 anos até os 12 anos de idade. Como que ele entrou no homossexualismo por violência moral, sexual e por palavras. E como que Deus tirou ele disso, que Deus curou ele, os traumas que ele carregava. Quantos filhos estão sendo marcados por palavra de rejeição? Por isso que nós precisamos, como pais, eu não sou pai ainda, mas eu já tenho a consciência de pai. Mas eu tenho sobrinhos que às vezes eu penso que eu sou mais pai, pastor Gledson, dos meus sobrinhos do que os próprios pais. Hoje à tarde mesmo, eu fiz um vídeo chamado com a Gabi, a Gabizinha, a minha sobrinha. Foi aniversário dela, eu conversando com ela, e eu falando com a Gabizinha, e eu abençoando ela. Gabizinha, Deus te abençoe muito. Gabizinha, olha para o seu tio aqui, e ela com vergonha. Gabizinha, você vai voar nessa terra, Gabizinha, Deus é contigo, Gabizinha. Mas para que a gente faz isso? Porque a gente tem um poder sobre a nossa boca, sobre a nossa língua. Você que tem casa, você que está aqui, nós precisamos todos os dias, nem que seja olhar para os seus filhos, olhar para a sua esposa, para o seu marido, e você falar: vai dar certo, já deu certo, já aconteceu. Palavra de bênção sobre a tua vida, palavra de paz sobre a tua vida, palavra de prosperidade sobre a tua vida. É você falar para os teus filhos e para a tua esposa: eu rejeito palavras de maldição, eu rejeito pensamentos pré-estabelecidos, eu rejeito palavras de rejeição sobre a tua vida. A palavra de bênção, palavra de céu. Será que você pode pegar essa palavra em nome de Jesus? Quantas igrejas estão sendo marcadas, né? Foi ontem ainda, não hoje, é porque eu estou achando que o culto foi ontem, o culto foi hoje pela manhã. Um dos nossos obreiros falou: posso tirar as cadeiras, pastor? Falei: não tira não, deixa ali. Ele falou: mas será que vai encher hoje? Eu falei assim: eu não sei pelos olhos natural, mas eu tenho fé que essa igreja vai ficar pequena daqui uns dias, em nome de Jesus. Deixa essas cadeiras ali. Sabe, é a gente começar a olhar para o nosso ambiente que a gente vive e começar a profetizar sobre ele. Tem dia que eu olho para minha mulher lá em casa, eu falo para ela: tu vai passar menos raiva em mim, você é benção, brincadeiras. Amanhã a gente faz 24 anos de casado. Oh, glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí, gente? Pode aplaudir Jesus por essa data. 24 de casado, 3 de namoro, 27 é vitória na terra. Eu não sei para quem dos dois, mas eu sei que um dos dois é vitória. Brincadeiras à parte. Mas amanhã minha esposa já entende isso. Minha esposa já falou: ó, segunda e terça off, já peguei ponto do cartão aqui, nós vamos para Tampa, e é isso, e vamos embora, tô contigo, nós dois juntos, e não vai atender nada em ninguém. Agora nós vai ser, o Carlos Maia da Andriela, Andriela do Carlos Maia. Você não vai ser pastor, nem vou ser pastora durante esses 2 dias. Falei: meu Deus do céu, a mulher está na fúria da leoa parida, Jesus, meu Deus. Mas é isso, é a gente olhar para o ambiente nosso, e mesmo tendo situações contrárias, adversidades, lutas, como tem todos os dias na nossa vida, é você falar: a minha casa é do Senhor, minha família é do Senhor, os meus filhos são do Senhor, o meu casamento é do Senhor. Sabe, gente, quantos sonhos foram abandonados por palavras pessimistas? Quantos pais mataram sonhos de filhos porque disseram para os filhos: você não nasceu para isso, você é burro demais, oh menino feio. Eu vi um vídeo, recomendo assistir também, um documentário do Michael Jackson, que ele mudou o rosto, mudou a cor da pele, mudou o cabelo. E a repórter perguntou para ele: mas por que você mudou tudo? Por que você mudou a pele? Por que você mudou o rosto? Por que você afinou o nariz? Por que você mudou o cabelo? Ele dizia: porque desde criança meu pai dizia para mim: você é feio, esse cabelo seu é horrível. O pai dele dizia: seu nariz é muito grande, esse rosto seu é muito feio, rosto de bolacha. O pai liberou isso para ele. Ele dizia que quando ele olhava no espelho, ele não via a imagem dele, ele via a imagem do pai dele falando aquilo para ele.
Por isso que quando ele cresceu, ele disse: eu não quero ver meu pai falando isso para mim quando eu olhar no espelho. Ele mudou o cabelo, mudou a pele, afinou o nariz, mexeu na boca, mexeu em tudo. Pode ter alguma coisa emocional, totalmente, mas ali as palavras começaram quando ainda era crianças. Por isso que nós precisamos ter o cuidado, você que tem casa também, ter o cuidado de olhar para os filhos e falar para os teus filhos: tu és uma bênção, você vai ser guerreiro na terra, você vai chegar aonde eu não cheguei, você vai pisar aonde eu não fui. Os sonhos de Deus na minha vida vai concluir na sua vida. É você falar para tua esposa: você é bênção na nossa casa, obrigado por ser bênção na nossa família, e que o nome do Eterno seja glorificado em nós e através de nós. Você pode dizer amém? O terceiro está em Tiago, no capítulo 3, na epístola, David, que Tiago escreve, no capítulo 3, no versículo 4 e o versículo 5. Eu gosto dessa passagem de Tiago, porque Tiago, ele compara a língua como o leme de um navio. Tiago 3, 4 e o 5. Olha lá: vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. 5. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede, com o grande bosque um pequeno fogo incendeia. Tiago fala de duas coisas aqui. Primeiro, o que Tiago está falando? Tiago fala que a língua é como o leme de um navio. Já percebeu um navio, esse navio transatlântico? O que faz um navio daquele virar, sendo gigante, 8 andares, 12 andares, quão grandes são esses navios? O que faz um navio virar? Uma peça não tão grande, talvez dependendo do navio, do tamanho desse púlpito, desse altar aqui, maior ou menor às vezes. Uma peça pequena tem o poder de mudar a direção de um navio inteiro. O mesmo apóstolo Tiago, a epístola de Tiago vem falando que a língua tem o poder de incendiar uma floresta inteira, como uma faísca. Mas eu quero me ater no leme. Por que Tiago está falando do leme? Porque a língua tem o poder de mudar a direção na vida. A língua tem o poder de você direcionar pessoas para a vida. A língua tem o poder de você olhar para uma pessoa que está indo para o buraco e você falar para ela: vai dar certo, Deus vai mudar a sua vida, sai daí, vem para cá. A língua tem o poder de você trazer bênção para a pessoa e mudar a direção dela. Quantas pessoas, talvez você nem conhece, um dia foi impactado por você. Por você mesmo. Talvez você nem sabe. Talvez um dia que você levantou de bem com a vida, encontrou alguém na rua que estava mal da vida, e você abraçou, ou liberou uma palavra, ou foi no Instagram, ou liberou um vídeo, fez alguma coisa, e você disse para alguém: vai dar certo hoje, Deus é contigo, Deus vai tomar conta disso. Você esqueceu, nem lembra mais, mas a pessoa lembra. Você quer ver como é isso? Lembra de alguém, tenta lembrar de alguém que um dia liberou uma palavra de bênção sobre a sua vida. Eu lembro, eu sempre lembro. Lembro de gente daqui, lembro de gente do Brasil. Eu sempre lembro de pessoas que, em momentos difíceis da minha vida, tanto lá quanto aqui, sem eles saberem de nada, numa simples palavra eu via Deus trazendo respostas. Então às vezes o que você está liberando quando você está perto de alguém, quando você está junto de alguém, quando você está numa mesa, você está edificando a vida, ou você está mudando o curso de uma pessoa para o resto da vida. Por isso que aqui nos Estados Unidos é perigoso. Aqui a função de coach e conselheiro, ela é levada muito a sério. Porque se uma pessoa dá mentoria para uma outra, e aquela pessoa que recebeu a mentoria, ela descamba para um mundo que se arrebenta, se perde, mediante a mentoria, pode ser até processado. Porque entende que ela foi influenciada por alguém no Brasil, não, mas aqui sim. Para você ver o peso que tem o poder da língua. Então quando Tiago vem falando sobre isso, Tiago está dizendo uma coisa, está dizendo para nós: uma palavra de fé pode mudar uma família inteira. Tiago está dizendo para nós: uma palavra de perdão pode restaurar relacionamentos. Tiago está dizendo: uma palavra de honra pode levantar um líder. Uma palavra de honra pode levantar uma pessoa que por dentro ela está combalida,
Por fora está bonita, gel no cabelo, perfume cheiroso, está sorrindo com o rosto, mas por dentro está nos dias maus. E aí você vem e libera uma palavra para essa pessoa reanima, sabe? Ela ativa uma chama dentro dela de novo, e você fala para ela: não, vai dar certo, Deus está contigo, vai acontecer. Por isso que nessas horas o poder da língua vai separar quem são amigos, conhecidos, colegas e companheiros. Porque geralmente os conhecidos passam e não fazem nada. Companheiros passam de longe. E os colegas muito menos vai falar alguma coisa. Os amigos param. Os amigos confrontam. Os amigos falam para você: para, sai fora, não vai nisso, volta, recua, avança, você precisa mudar aqui, muda ali. Por isso que nós somos tendenciosos pelo nosso ego e orgulho a ouvir palavras boas que o nosso ego e orgulho quer. Mas geralmente essas palavras vêm de pessoas que não são amigos, sabe? Porque os amigos vão confrontar nós. Os amigos vão dizer para nós: cara, não tá bom, não tá legal, cai fora. Não, tira esse pensamento, não, sai fora disso. Porque o amigo quer o seu bem. O amigo quer ver você crescendo. O amigo quer ver você frutificando. Então Tiago está dizendo para nós: uma palavra de incredulidade pode atrasar anos de crescimento. Sabe um perigo que a gente tem que ter aqui nos Estados Unidos? Esse livro que eu li fala muito sobre isso, mas a Bíblia já falava isso há muitos anos, que é o poder de comer daquilo que a nossa língua libera. Quando o Provérbios está falando que nós vamos comer do que a nossa língua libera, quando o Provérbio, eu vou ser bem implícito e explícito no texto, quando Provérbio 18, 21 está dizendo: a morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem a utiliza come do seu fruto. O que é isso, pastor? O que isso tem a ver comigo e com você? Nós precisamos tomar cuidado, porque tem bênçãos que foram liberadas. Eu falo para nós, mas não nós aqui, mas de forma geral de gente. Tem bênçãos que foram liberadas para nós, mas não chegaram até nós por conta da nossa língua. Pastor, que jeito? Tem vários cenários bíblicos. Daniel é um cenário espiritual. Se você olhar histórias do rei da Pérsia, quando você começa a entender de mundo espiritual, sobre principado e potestade, você vai ver que tem coisas que são travadas no mundo espiritual pelo nosso comportamento. Então quando eu olho, eu estou na mesa com o pastor Gledson, eu começo a falar do pastor, eu estou na mesa, não, o pastor Gledson não está na mesa, eu estou falando do pastor Gledson que está ausente da mesa. O mundo espiritual está conspirando em meu favor, contra. Eu lembro do meu pai falar uma coisa, e meu pai, quando voltou com a minha mãe, depois que é um testemunho, é outra história, quando ele voltou com a minha mãe, voltou do mundo, voltou para a igreja, Jesus restaurou meu pai. Uma das primeiras coisas que meu pai fez, eu nunca esqueci. Meu pai foi na igreja. Ele chegou na igreja, pastor Gledson, e aquele dia eu estava com ele. Ele levou a família inteira, mas ele não falou o que ia fazer na igreja. Meu pai chegou na igreja naquele dia, ele foi no altar e ajoelhou. E meu pai começou a dizer: Senhor, me perdoa porque eu falei mal de fulano. E foi dando nomes. E o nome dos pastores da época ele tinha falado mal. Ele foi dizendo: eu trago à existência o que eu travei no mundo espiritual. E ele foi dizendo: eu libero o perdão, me perdoa quando eu falei disso, me perdoa quando eu fiz isso, me perdoa porque eu envolvi na bebida por conta disso, me perdoa porque eu fui mal com aquele irmão, me perdoa porque eu falei aquilo com aquele pastor, com aquele líder, me perdoa quando eu toquei naquela igreja, principalmente naquela igreja que ele congregava antes, na primeira igreja do meu pai. Eu lembro que ele foi no altar, ele fez essa oração, ele disse: Deus, destrava o mundo espiritual em meu favor. Parece que Deus estava do lado do meu pai. Parece que Deus estava do lado do meu pai naquele dia. Meu pai saiu dali, naquelas próximas semanas, a vida do meu pai fez isso. Mudou para bem. Meu pai começou a trabalhar, a paz voltou dentro da casa da minha mãe. Eles não brigaram mais. Meu pai tomou a raiva da cachaça instantaneamente. Meu pai parou de fumar, o vício do cigarro saiu do meu pai. Meu pai voltou para a igreja, voltou a pregar, morreu com Cristo,
deixou a família toda na igreja e um testemunho. Meu pai não deixou casa para nós, não deixou carro. Esse dia até que apareceu uma casa aí, uma casinha lá em Goiânia dizendo que era nossa, mas até hoje eu nem sei. Esse negócio está dentro de um ovo de uma galinha aí, ninguém sabe onde está. Mas o maior legado que meu pai deixou para nós, sabe o que foi? Vida espiritual. E antes do meu pai morrer, eu lembro que eu fui na casa do meu pai. Antes de vir para a América, eu fui na casa do meu pai. Eu falei: pai, eu queria que o senhor orasse por nós. Abençoa a minha vida, abençoa o meu ministério. E meu pai sempre me corrigia e dizia: seu ministério já é abençoado. E meu pai dizia a mesma coisa que ele disse no altar. Ele dizia: cuidado com as suas palavras, porque o mundo espiritual trabalha com palavras liberadas. Sabe, nós que estamos aqui, você que tem em casa, quem sabe o que o Espírito Santo está dizendo para nós é sobre isso. Nós precisamos policiar as nossas palavras. Tem bênçãos que são travadas por nossa inocência, negligência, por nossa infantilidade, por nossos momentos de raiva, nossos momentos de que perdemos o controle. Nós liberamos palavra contra a nossa casa, dizemos coisas contra a nossa família, e o mundo espiritual fecha. E a gente faz campanha, e a gente ora na manhã, ora na madrugada, e não é sobre isso. É sobre a mudança da palavra. Quem sabe você que está aqui, você que tem em casa, o que Deus está dizendo hoje é: peça perdão por algum momento, por alguma palavra que você disse. Talvez o mundo espiritual está dizendo: está travado. Só falta você pedir perdão e Deus voltar a abrir o céu sobre a tua vida. Pedir perdão quando você falou algo para tua esposa que não deveria, algo para o teu marido que não deveria, algo para os teus filhos que não deveria. Quando você disse algo, talvez da sua ex-igreja, do seu ex-pastor, do seu ex-líder. Sabe, o mundo espiritual, ele trabalha em nosso favor. E a pergunta que Deus faz para nós nessa noite: como você tem lidado diante do mundo espiritual? Como você tem lidado diante do mundo espiritual? Quando você levanta, quando você acorda, como você já acorda dando bom dia Deus, ou você já acorda dizendo: é mais um dia, tranqueira, dia, segunda, terça. É esse dia que Deus deu para nós. Sabe, o quarto, para a gente finalizar, está em Mateus, David, 12:37. Olha o que o Evangelho de Mateus escreveu, palavras de Jesus em Mateus 12:37. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. O que Jesus estava ensinando para nós através disso aqui, Ele está dizendo que palavras são sementes espirituais. Jesus está dizendo: portas se abrem por palavras, portas se fecham por palavras. O mundo espiritual é movimentado por palavras. Por minha, por sua, por nossas palavras, nós seremos justificados ou seremos condenados. E aí, o que Jesus está querendo dizer para nós é sobre quem vive dizendo, por exemplo, quem vive dizendo: não tem saída. Olha a palavra, gente. Quem vive dizendo: minha igreja não vai crescer. Essa igreja vai crescer, irmão. E quando eu falo crescer, como o pastor Eliseu falou aqui, nem sempre é em números, mas às vezes é em qualidade. Não só em quantidade, mas em qualidade. Porque quem cresce muito em qualidade, em quantidade sem qualidade, não é crescer, é inchar. Inchaço infla, e tudo que infla estoura. Puf. Crescimento é lento, é gradativo, é diferente. Quem vive dizendo: meu casamento acabou, pastor, esse casamento é uma luta, esse marido é uma tranqueira, essa mulher, eu não estou aguentando. Não. É esse tipo de palavra que fecha os céus. Palavras que fecham os céus. Meu filho não tem jeito. Esse menino, pastor, não sei mais o que eu faço com ele. Você sabe o que você faz. Eu sei o que você faz com ele. Sabe, tinha um menino que ele corria muito na igreja, lá em Belém. Ele corria dentro da igreja. E algumas pessoas diziam: esse menino deve ter o diabo no couro, esse menino deve estar com Satanás nas pernas, não para. A mãe dele dizia assim: esse menino vai ser um grande líder. Olha a expertise, olha o tanto que ele é rápido, olha a agilidade desse menino. Enquanto alguns diziam: esse menino não vai dar nada, a mãe dizia: esse menino vai ser um grande homem de Deus. Sabe quem é aquele menino hoje? O maior líder da igreja do pastor A.B. Uber.
em Belém do Pará, um dos maiores grupos de crescimento que tem no Brasil. Eu esqueci o nome dele, eu tive com ele quando eu fiz um treinamento em São Paulo com o pastor Josué Gonçalves. Ele estava entre os pastores e eu vi esse testemunho dele. Aquele pastor se tornou um dos maiores líderes em Belém do Pará na área de grupo de crescimento. O grupo de crescimento que eles têm na igreja são mais de 2.000 grupos de crescimento. Ele é o líder de todos os grupos. Aquilo que muitos diziam, é demônio, é capeta, tem que dar um porrete. A mãe dizia, eu sei como lidar. Vai ser um grande líder, vai ser um grande homem de Deus. Vai ser alguém na terra que ninguém, Satanás não vai poder contra a vida desse menino, sabe? É você olhar para os seus filhos, para a tua esposa, o teu marido, e começar a falar, essa mulher vai começar a orar daqui uns dias, o enfermo vai ser curado, esse homem vai começar a estender as mãos, vidas vão ser saradas, esses filhos meus serão homens de autoridade, mulheres de autoridade nos Estados Unidos, esses filhos meus vão sentar em mesa com doutores de lei, com governos da terra, com príncipes da terra. É você começar a liberar a palavra sobre a vida deles, liberar o que os céus têm. Será que você pode receber essa palavra em nome de Jesus? E aí quando você entende isso, que a sua fala muda, que tudo muda, aí a linguagem muda. Quando alguém fala assim, ó, não tem jeito, aí você muda a linguagem vai ser, Deus está trabalhando. Quando alguém fala, tá difícil, o caminho não abre, você vai dizer, Deus vai abrir um caminho no meio disso. Quando alguém começar a dizer para você, essa casa está uma luta, pastor, essa casa está uma dificuldade, você vai dizer, não, essa casa, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor, vai dar tudo certo, é só momentos, daqui a pouco passa. Quando você sentir naqueles dias baixos, dias ruins, quando você sentir naqueles dias para baixo, que o diabo soprar na tua mente dizendo, acabou, já era, não tem mais jeito, já é o fim, não tem mais porta de saída, sem emprego, sem dinheiro, na doença, não tem coisa daqui, não tem coisa dali. Aí você muda a mente, você vai erguer os teus olhos aos céus e você vai falar, tudo posso naquele que me fortalece. E quem te fortalece é o Senhor. Quem te pode é o Senhor. Quem te levanta é o Senhor. Quem te sustenta é o Senhor. Quem te garante é o Senhor. Levanta sua mão e diga comigo, tudo posso, diga comigo, tudo posso naquele que me fortalece. É isso, é sobre isso, sabe, nós precisamos entender isso. Para eu finalizar, para você entender 3 bênçãos, eu queria que você memorizasse isso, anotasse isso, ou depois pega na internet, vai ficar na internet, pega isso, 3 bênçãos que a língua frequentemente trava. 3 bênçãos que a língua frequentemente trava. Primeira, a bênção da provisão. Qual que é a bênção da provisão que a língua trava? É quando eu começo a usar a murmuração. E a murmuração, ela afasta a gratidão. O que é murmuração? Murmuração é desconsiderar tudo que Deus está fazendo na minha vida. Murmuração é eu reclamar daquilo que tem como resolver. Murmuração é eu olhar para um cenário, mesmo complicado, e não ver saída. Gente, sobrenatural só entra quando o natural não tem jeito. Enquanto o natural consegue, não é sobrenatural, não tem milagre. Milagre para natural, não é milagre. O que é natural? A água na taça. O que é sobrenatural? Essa água transforma em vinho. Alguém aqui consegue transformar pelo natural que você tem? Não. Mas se a gente orar e for propósito de Deus para uma necessidade específica, Deus pode transformar. Agora, Deus pode transformar isso aqui para provar que eu tenho poder? Não. Por quê? Porque está falando mais da motivação do coração do que da necessidade do ambiente. Por isso que muitas vezes nós vamos orar para algumas coisas acontecerem e não vai acontecer. Porque a motivação que nós queremos não corresponde com a necessidade do ambiente que Deus quer que aconteça. Por isso que primeiro, a bênção da provisão. Então evite murmuração, evite falar mal, evite condenar, evite criar situações contrárias contra a sua vida, a sua família, contra você mesmo. Sabe, a maior murmuração é quando a gente olha para nós, diante de nós, e começa a puxar um extrato da vida e começa a dizer, nossa, já estou tanto tempo nessa América.
puxa, já tem tanto tempo nessa nação, as coisas não estão fluindo como eu queria. Eu não sei o que está. Calma. Você acha que não vem na minha cabeça? Vem. Acha que não vem na sua? Vai na cabeça de todo mundo. Porque estamos diante de uma realidade que o grau comparativo nos pega a todo momento. Você vê alguém frutificando, você vê alguém crescendo, você vê uma porta abrindo para o outro, você vê uma porta daqui, aí você olha para você, é aí que vem um cuidado. Porque quem sabe é ali que está escondido o segredo da bênção, que se a gente não souber, a gente perde a bênção pela língua. Segundo, a bênção, da bênção que a língua frequentemente trava, a bênção da cura emocional. A bênção da cura emocional. Qual é o problema da cura emocional? Palavras negativas têm o poder de travar pessoas no passado. Muitas pessoas não são curadas no presente por conta da língua dela contra ela mesma. Eu já contei aqui muito tempo atrás, mas eu vou só lembrar você de novo. Eu vi uma reportagem um documentário no Discovery Channel e passava sobre os elefantes em países da Ásia. E mostrava um elefante pequeno. E quando o elefante pequeno, ainda bebê, eles colocavam uma corrente na patinha do elefante e prendia ele. Quando o elefante ia sair, a corrente não deixava, o elefante voltava. Eles tiravam a corrente, o elefante ia para o meio do barro, para o meio da lama, tomava banho, comia, brincava. O elefante voltava, eles colocavam a corrente de novo em uma pata do elefante. O elefante ia sair, a pata não deixava, porque estava presa. A corrente não deixava porque estava presa. Esse processo se repetiu por anos. O elefante foi crescendo. Chegou um certo momento que o elefante já adulto, elefante grande. E no Brasil teve casos disso, que o elefante ia para o circo. E um elefante dentro do circo, a única coisa que segurava o elefante no circo era uma corrente na pata com uma estaca fincada no chão. Mas por que o elefante não derrubava o circo? Por que o elefante não tirava uma estaca desse tamanho, gente, fincada no chão? É claro que o elefante arranca aquilo, mas por que ele não arrancava? Porque ao longo dos anos, a mente dele, o cérebro dele, foi condicionada, ou condicionou a mente do elefante, que toda vez que colocava uma corrente na pata dele, ele estava limitado ao espaço, ele não conseguia sair. Então o elefante entendeu depois de adulto, que mesmo com a corrente na pata, ele estava limitado, ele não conseguia sair. E se ele soubesse que depois de adulto não tinha mais corrente, só tinha uma estaca segurando ele, o elefante já levava o circo inteiro, gente. Mas por que ele não fazia isso? Porque a mente foi condicionada durante anos. O dia que eu vi aquilo, eu pensei, gente, isso para a nossa vida é uma realidade. Quantas pessoas estão com a mente condicionada por problemas do passado, e toda vez que quer sair, aí já pensa, não consigo, está travado. Toda vez que vai romper, não consegue, está travado. Toda vez que vai tentar algo novo, não consegue, está travado. Por quê? Porque lá no passado, a mãe e o pai, de forma emocional, de forma de forma ou maligna, ou de forma sem inocência, direta para o filho, estava dizendo, não vai dar nada, não vai crescer, não vai virar nada na vida, vagabundo, essa mulher não vai dar nada, não sabe limpar uma vasilha, não sabe limpar uma casa, não sabe fazer comida, esse homem não gosta de trabalhar, vai ser um vagabundo. Cresceu com isso na mente, já é adulto, mas a mente está travada. Então a bênção da cura emocional, ela tem que ser liberada pela língua. Provérbios está dizendo, começa a liberar, começa a rejeitar palavras contra a sua vida. É você falar, eu rejeito as palavras do passado, eu não aceito as palavras contra o que aconteceu do meu avô, do meu bisavô, do meu pai, da minha mãe. Não vai pegar os meus filhos. Talvez você veja de uma família que bebia, fumava, que cheirava, uma família totalmente disfuncional. Tem que parar onde? Tem que parar em você. Tem que parar em você. Eu falei na minha casa, meus irmãos, eu falei, olha, meu pai bebeu de cair no chão. Eu fiz um voto com Deus. Eu falei, a bebida do meu pai parou em mim, eu não bebo. Daqui para frente a minha geração está profetizada, que a minha geração, os meus filhos, os meus sobrinhos, os meus irmãos, nós não vamos colocar um gole de álcool na boca. E se colocar, Jesus trata com eles, ou trata com nós.
É a gente de liberar a palavra dizendo, vai ser diferente daqui para frente. E o terceiro, o último, a bênção do crescimento espiritual. Então, quando você vive reclamando das bênçãos que Deus não faz na sua vida, você está travando algo de Deus para sua casa. A bênção do crescimento espiritual é quando você não consegue enxergar milagre no todo. Gente, só da gente estar aqui hoje é um milagre. Milagre da vida, milagre da mobilidade, milagre de andar, de entender, de não ter nada. Isso já é um milagre. Ah, pastor, mas isso aí é dentro da lógica do natural, de obrigação de Deus. Tá bom, é obrigação de Deus. E se Deus falar assim, vou deixar ele parado 3 meses em cima de uma maca? Se Deus o livre e fala assim, eu vou permitir um acidente, porque às vezes Deus não te livra do acidente, Deus te livra no acidente. Às vezes Deus não te livra de um caos, Deus te livra dentro do caos. Então, quando a gente começa a entender isso, a gente para de reclamar daquilo que Deus está fazendo na nossa vida de forma invisível e a gente não vê. Levantou de manhã, obrigado, Senhor, pelo dia. Alguma coisa está acontecendo errado, Senhor, não sei o que está acontecendo, mas tem mistério nisso aqui. Senhor, eu não sei o que está acontecendo, mas o Senhor está não é espiritualizar tudo, mas é falar, o Senhor tem um controle na palma das mãos e controla tudo pelo poder da Tua palavra. E eu sei que por Tua palavra nós vamos virar algo nessa terra. Grave uma coisa, a fonte das palavras nasce no coração. A fonte das palavras nasce no coração. E a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. Se a fonte das palavras nasce no coração, quem sabe essa noite a palavra que você tem que sair daqui não é pedindo uma bênção nova, mas é falar, Senhor, examine a minha boca, para que eu possa ser útil essa semana ou esse mês ainda, para estabelecer a Tua vontade e o Teu querer dentro da minha casa, dentro do Seu tempo, para que o Teu nome seja glorificado. E como que você vai entender isso? Na sua rotina, no seu dia a dia. Eu orava, pastor Gledson, eu pedia, irmão Tiago e Manquela, eu pedia, Danilo, para Deus jet ski, lá em Goiânia. Eu era doido no jet ski. Deus, você quer jet ski para quê? Você tem que ficar no altar pregando. Aí Deus falou assim, eu vou te dar amigos que têm jet ski. Irmãos, eu nunca tive tanto amigo jet ski como em Goiânia. Eu comecei a entender. Um dia eu falei assim, nossa, Jesus, eu não vou te pedir barco, não, porque eu tinha vontade de andar num barco. Goiânia não tem mar, não tem lago. Deus falou, para que você quer barco? Mas eu vou te dar um amigo que tem barco. Deus me deu um amigo que tinha. Aí eu comecei a entender que às vezes as nossas vontades, Deus não dá o que a gente quer, mas Deus nos coloca dentro de rotinas, que é para a gente viver os propósitos de Deus na nossa vida, sem perder o propósito principal que Deus te chamou. Talvez o que você está querendo é que Deus te dá a América nas tuas mãos. Deus não vai dar para mim nem para você não, mas Deus vai colocar companhias de Deus, amigos de Deus, pessoas de Deus na sua vida, para você aproveitar o melhor dessa terra, para você não se perder com aquilo que você quer, que não é da vontade de Deus. Essa noite eu quero orar com você, e a oração é sobre o que está em Provérbios 18, 21, David. 18, 21. 18, 21 de Provérbios, eu finalizo deixando essa palavra para nós. A morte e a vida está no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Então essa semana, esse mês, você que está em casa, eu vou ficar mais quieto aqui até para pegar para quem está em casa. Você que está pela internet, cuidado com o que você vai falar, cuidado com o que você vai liberar, cuidado com o que você vai falar de gente, de alguém, contra alguém, seu patrão, amigo, igreja, mãe, pai, filho, gente de perto. Não. Você vai falar, eu vou cuidar, Senhor. Destrava o mundo espiritual em meu favor. Destrava palavras para que as palavras que foram liberadas, ó Pai, eu peço perdão nessa hora. Eu vou falar uma coisa aqui para nós. Tem gente que não oferta e fala mal do ofertante. Tem gente que não dizima, fala mal do dizimista. Tem gente que não prega, fala mal de quem prega. Tem gente que não canta, fala mal de quem canta. Tem gente que não pastoreia, fala mal de quem pastoreia. Tem gente que não limpa uma casa, nunca pegou no rodo de uma casa, fala mal de quem trabalha com house clean. Tem gente que não sabe mexer em algo específico, pastor Gledson, fala mal de gente daquela área. Gente sem experiência com Deus libera palavras que fecham o futuro dela. Essa noite papai está falando para você, começa a liberar a palavra de vida, palavra de fé, palavra de esperança. Antes que Deus te coloque para você ter experiências daquilo que você quer, Deus está dizendo, tenha experiências comigo primeiro. Fica de pé comigo, eu quero orar com você nessa hora, em nome de Jesus.